A história de Jeremias é bastante extensa, observando o texto desse livro que eu estou usando aqui no canal, né? Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Eu tenho curiosidade sobre a história, a biografia de cada um desses personagens, então resolvi gravar, né, esses vídeos aqui no canal. E, claro, não posso tirar isso da minha cabeça, então resolvi adotar esse livro da editora Templos. Tá, então o Jeremias, que é o personagem do vídeo de hoje, e todos os vídeos dessa semana serão sobre Jeremias, porque eu precisarei gravar 5 vídeos sobre ele, porque é um personagem extenso. E o texto começa dizendo o seguinte: bom, primeiramente, Jeremias é um personagem do Antigo Testamento, que a Bíblia ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento. É um personagem bem importante, muito importante, na verdade, e que tem inclusive um livro que leva o seu nome, né, o livro de Jeremias, que faz parte dos profetas maiores. Então Jeremias é um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, profetizou em Judá aproximadamente, ou seja, no Reino do Sul, Reino de Judá, profetizou em Judá aproximadamente no período de 626 a 587 a.C., da época do rei Josias, que foi um importante rei, muito bom inclusive, até a queda de Judá nas mãos dos babilônios. Então ele foi um dos últimos profetas, ele foi na verdade, né? Ele foi um dos últimos mesmo, desse período antes da queda de Judá para a Babilônia. A situação política durante a grande parte da vida de Jeremias foi turbulenta, estando a Síria, não Síria, mas a Síria, a Babilônia e o Egito envolvidos em guerras sangrentas em busca de domínio no Oriente Médio. Em 631 a.C., o rei assírio Assurbaníbal, olha o nome, morreu, e com sua morte, seu império começou a desmoronar. Rebeliões e estratagemas o enfraqueceram, dando aos babilônios a oportunidade de se fortalecerem e, por fim, tomarem o poder na Mesopotâmia. Isso porque o Reino do Norte já havia caído, né, anteriormente a isso aqui. Em 722, 721 a.C. aproximadamente, inclusive pelas mãos dos assírios. Por volta de 616 a.C., Nabopolassar, pai de Nabucodonosor II, havia começado a cercar a Síria, a formar alianças com outras potências em ascensão. Ele conquistou Nínive, que era a capital da Assíria, em 612 a.C. Em 609, em uma batalha com o faraó Neco do Egito, aliado da Síria, o grande rei Josias de Judá foi morto em Megido. O conflito com as potências da Mesopotâmia continuou em 598 a.C. O rei Joaquim se recusou a pagar tributo à Babilônia. Nabucodonosor havia devastado grande parte de Judá e Joaquim estava morto. Seu filho Joaquim foi levado cativo e o seu filho Zedequias foi colocado no trono de Judá como uma marionete. Entretanto, as rebeliões continuaram e no ano 588 a.C., Nabucodonosor voltou a destruir grande parte de Judá após um cerco de um ano. Jerusalém caiu em 587, veja então, caiu em 587, 586 a.C. O rei Zedequias foi forçado a assistir à execução de seus filhos. Depois o cegaram e ele foi levado para a Babilônia como refém, junto com vários milhares de seus cidadãos. Jeremias havia profetizado que isso aconteceria e registrou os eventos dos últimos 50 anos de existência do reino de Judá. Por isso que ele tem esse livro, inclusive o livro de Jeremias. Felizmente, para os estudiosos da Bíblia, a vida e os tempos de Jeremias estão muito bem documentados, de modo que podemos ter uma descrição muito precisa de sua vida e de sua influência sobre Judá e o judaísmo. Ele foi um homem sensível, muito inteligente e perceptivo. Embora tivesse um forte orgulho, ele nunca deixou que isso interferisse em uma avaliação honesta dos eventos ou em seu relacionamento com Deus, mesmo quando eles entravam em conflito com seus próprios desejos. Suas observações e comentários sobre a natureza mostram que ele tinha, na verdade, um lado bastante poético, que apreciava profundamente a beleza da criação. Ele abandonou a vida de luxo no qual nasceu e sempre, porque na verdade Jeremias era bastante rico, né? E sempre se sentiu isolado e sozinho, sustentado por sua devoção a Deus. Preveniu Judá de sua destruição, mas ninguém o ouviu. No entanto, foram sua devoção, fé em Deus e convicção de perdão no futuro que deram aos judeus coragem para suportar seu exílio e a força para reerguer sua nação quando eles regressaram. Para finalizar o vídeo de hoje, um último parágrafo diz assim, Jeremias nasceu por volta de 640 a.C. em Anatote, numa região chamada Anatote, um povoado cerca de 3 quilômetros a nordeste de Jerusalém. E era filho do sacerdote Ilquias, aparentemente um sacerdote próspero no templo que servia em Jerusalém em um sistema rotativo. Ele pode muito bem ter sido um descendente de Abiatar, o sumo sacerdote de Salomão, que Salomão expulsou para Anatote para apoiar o impostor Adonias.
Jeremias estava bem preparado nas funções do sacerdócio hereditário, tinha grande influência dos antigos profetas, especialmente de Oséias, que havia profetizado a queda do reino do norte de Israel um século antes. Então veja que ele já tinha conexões também com outros profetas. Não está claro exatamente com quantos anos ele estava quando foi chamado para ser um profeta, mas existem fortes indícios de que tinha 12 e 15 anos. Então ele era bem novo. Na verdade, para aquela época, isso aqui não é bem novo, né? Ele reconhece que Deus, são outros tempos, ele reconhece que Deus havia planejado desde a sua concepção que ele seria um profeta, mas quando finalmente foi chamado, ele não estava preparado. Ele se considerava muito jovem, mas em tempos passados ele teria sido considerado um jovem adulto naquela idade, como eu acabei de dizer, né? Bom, então eu finalizo por aqui a parte 1 desse profeta, e no próximo vídeo, serão 5 vídeos, no próximo continua a história de Jeremias. Valeu!